Pode se sentar, queridos. 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 6. Paulo, ele não apenas discipulou Timóteo, não é um discípulo, mas é um filho. E ele começa o texto dizendo que o tratamento dado a Timóteo não é um simples tratamento, mas é um tratamento de filho. E isso é muito significativo para nós. Não somos empregados, somos filhos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. 1 Timóteo 6, 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Contentamento, que baita desafio para nós, nessa cultura do consumo, conhecer e essa realidade e viver essa realidade. Somos pressionados a uma cultura de consumo, né? Diariamente. Ontem aquela calça que tínhamos não nos serve mais, e a gente quer uma nova. E não é que você não pode ter, a questão é se você é contente com o que você tem. Porque senão você sempre será um escravo de ter aquilo que você nunca vai ter. Sempre tendo mais. Temos pensado e tentado vacinar nossos corações contra o ter. Porque o ter mata hoje o ser. Não é isso? O ter mata hoje o ser. Em vez de trabalharmos para ter, trabalhamos para nos tornar, para sermos a imagem e semelhança do Cristo, não para termos coisas. Pastor, mas como que eu manifesto isso publicamente? Que de fato eu entendi que o que eu tenho não é só meu. Com repartir. É quando sobre você vem uma capacidade de dividir o que é teu com o outro. Não apenas por obrigação. Pastor, eu dou meu dízimo por obrigação, que se eu não tivesse que dar, eu ficava com ele todo. Querido, fique, por favor, com ele todo. Não dê. Porque você já não dá, mesmo dando. Se você dá fazendo cálculos, possivelmente você já não dá como deveria dar. Se você oferta, obrigado, Ju, calculando, ô Ju, podia pegar as sacolinhas para mim? Eu acho que está lá atrás. Se você dá calculando, fazendo cálculos, também, possivelmente você não dá. Se você quer contribuir com o que a gente está fazendo, se você acredita no que nós estamos fazendo, por favor, participe conosco. Tem muitas demandas. Pagamos aluguel, água, luz.
a limpeza desse espaço, a mordomia de famílias, e repartimos as despesas entre nós, uns com os outros. Isso é família também. Amém? Queridos, alguns avisos rápidos que eu tenho esquecido. Hoje eu não vou esquecer. Enquanto a sacolinha está passando, eu dou os avisos rápidos. Primeiro aviso, o nosso acampamento que é em dezembro de 2017. Poxa, mas é em dezembro. O que vocês estão falando hoje? Porque nós estamos planejando para você pagar com suaves prestações. O valor do acampamento é R$180 e você pode pagar de 9 vezes de R$20. Então comece pagando agora. Pastor, mas eu vim hoje, eu quero participar disso. Procure a Lídia e o Bruno aqui no final da reunião. Faça assim, Lídia. A Lídia tem um carnezinho e você pode dar a sua primeira parcela e começar. Aproveita, se a sua é só R$20, paga logo. A minha já está em R$80, porque a família vai, né? E aí você vai pagando um pouco mais. Comece a planejar isso. Nós fechamos esse espaço, um espaço muito legal. Aquilo ali é uma foto real de lá. Estamos pensando em fazer um luau ali nesse lugar à noite, com esse tempinho aqui de música. O que você acha? Eu acho que nós vamos ficar lá até 5 da manhã. 15 a 17 de dezembro, hospedagem, alimentação, ministrações, música, diversão, comunhão, por R$180. Você acha que a gente está enfiando no bolso uma parte? Não. Tudo está sendo pensado para investir no nosso tempo final e fechar o ano com isso, tá bom? 15 a 17. Escola para casais. Todo primeiro sábado do mês estamos fazendo uma escola para casais. Temos abordado os temas família como plano eterno, conhecendo as expressões de amor, pacto e sentimentalismo, a celebração do sexo, machismo e feminismo na contemporaneidade, pais e filhos, cultura do perdão, cultura da honra e cultura do romance. Tem alguns temas ali que, quando eu estou falando aqui, os olhos das meninas brilham, principalmente das meninas, das esposas, das mulheres, e dos solteiros fica assim, né? Calma, vai chegar o tempo. Alguns desses assuntos que são mais abrangentes, nós vamos abrir para solteiros participar conosco. Ou vamos fazer o mesmo assunto com uma abordagem para solteiros. Comprometo e nos comprometemos nessa... Ontem tivemos a nossa reunião de mulheres e de homens, e com os homens conversamos muito sobre isso, né, Tiago? Homens que ressignificam a característica de ser homem, de hombridade, que é o que tem faltado para as mulheres. 80%, 90% das mulheres solteiras têm uma baixa perspectiva de encontrar alguém que de fato seja relevante para a vida dela. Isso é muito triste. Nós queremos virar esse jogo, queremos refazer essa conta, né? Construindo homens com, no minimamente, conceitos de hombridade. Mais avisos? Nossos pequenos grupos, terça-feira, na casa do Tiago e da Simone. Então, se você quer participar, nós temos uma reunião na terça-feira de oração e partir do pão, né? Hoje temos partir do pão, oração, comunhão e doutrina. Na terça-feira, partir do pão e oração. Você está muito bem convidado. Procure o Tiago ali no final. Fazer, Tiago. É só isso? Alguém me lembra de mais? Não, tranquilo, né? Pessoal, estamos construindo um panorama. Pri, chega aí. Eu esqueço, você tem que lembrar. Gente, bom dia. Quero avisá-los, convidá-los, intimá-los, convocá-los. Todo mundo gosta de música, né? Então, dia 8 e 9 de abril, nós vamos estar aqui recebendo o Luiz Cláudio, é de Curitiba,
Ele vai nos ensinar um pouquinho sobre fazer novos cânticos. E vai ser um tempo muito bom. E eu queria convidar vocês a estarem com a gente, para que a gente esteja no mesmo espírito, para compor coisas e falar coisas ao nosso Deus e dizer coisas que está aqui guardadinho, que a gente às vezes não tem coragem. Então vai ser nesses dias aí que a gente vai exercitar isso. A gente vai colocar tudo para fora, tudo que a gente tem vontade de falar para Ele, em música. Então vocês estão convidados. Dia 8 começa às 4 horas da tarde, vai até às 10 da noite. A gente vai ter um intervalo para comer alguma coisa. E no domingo de manhã, horário normal da nossa reunião. Então, vocês estão todos convidados. Eu peço que me procurem para questão de organização mesmo. Que vocês me procurem no final para me anotar os nomes e colocar vocês no grupo. Tá bom? Obrigada. Então, normalmente fazem eventos de música, aí traz alguém muito conhecido e cobra um valor, né? Não trabalhamos assim. Nós tentamos ofertar todo o serviço daquela pessoa e que você tenha essa sensibilidade de ofertar mediante o serviço, né? Então, a vinda dele para nos ensinar vai custar em torno de R$ 1.500. Se você vir, por favor, venha também preparado para ofertar esse trabalho, esse serviço. Não sei se você percebeu, estamos gerando uma nova perspectiva, não nova, mas uma retomada de músicas que sejam bíblicas e que não sejam um show, explicitamente falando, mas que tenha intencionalidade, que tenha verdade. David, eu não toco nada, mas eu gosto muito de música, eu posso participar? Você deve, porque a gente quer que essa atmosfera cresça cada dia, que a música é um serviço comunitário, não é um serviço daqui para cá, é um serviço de todos nós juntos. Se um dia nós pudermos escolher ainda melhor o nosso espaço, a gente quer ter tudo isso aqui no meio de onde a gente está. E todas as nossas reuniões será com tudo no meio, todo mundo no mesmo ambiente, na mesma plataforma, adorando a um nome só, o nome de Jesus. Amém? Convide pessoas, ministro de louvor, né? Se alguém ainda está lá no sacerdócio levítico ainda, que é um levita, que não existe mais, convida ele, para ele entender que isso não existe. E que agora é um sacerdócio de todos os santos. Não é um mais santo que o outro. É todos nós somos santos. Amém? Estamos falando sobre o panorama bíblico. Estamos construindo uma linha do tempo histórica dos principais fatos narrados na revelação de Deus para nós. Começamos com criação. E criação é criar Deus criando a partir do nada, a partir dele mesmo, não é isso? Deus não cria tudo a partir de alguma coisa já criada, ele cria a partir dele, é criar a partir dele. Depois da criação falamos da queda, e queda é a perspectiva de existirmos sem Deus, né? É a retomada do homem falando, eu quero o governo da minha vida, e na minha vida eu que mando, não é isso? Depois falamos sobre redenção e do proto-evangelho, não sei quantos estavam aqui. Proto significa primeiro ou primeiro evangelho, Gênesis 3,15, onde há a promessa de estamos juntos? De um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Essa palavra é muito importante. A promessa de um descendente. Quem é o descendente? Quem? O próprio Jesus. Só que nós estamos em Gênesis 3,15, já era um apontamento para o Cristo, que ia redimir toda a terra, tá bom? É a promessa do descendente que esmaga a cabeça da serpente. Depois disso falamos de Noé e o dilúvio. O dilúvio, o que é o dilúvio? É o juízo de Deus, mediante a rebeldia do homem lá na queda, que escolheu ser ele por ele mesmo. Então o homem cai e começa a fazer coisa errada e chega o dilúvio, que é o ápice da maldade humana. E eu disse que para Deus tudo tem limite, inclusive para Deus. Tudo tem limite, inclusive para Deus. O limite da maldade humana chegou até Deus e Deus mandou o dilúvio. Antes disso levantou uma família, a família de Noé, e essa família construiu
uma arca, um ambiente de salvação para um casal de cada espécie e a sua prole. Depois de Noé e dilúvio, falamos de Babel. Lembra do Nimrod? Nimrod é um cara um poderoso, que começa a ter pretensões de tocar Deus pelas suas próprias mãos. Nada mais é que a pretensão humana de alcançar esse lugar de espiritualidade e manipular esse lugar a nosso favor. Falamos que Atos 2, por exemplo, você só vai entender se você entender Babel. Porque Atos 2, o Pentecostes, é exatamente uma Babel invertida. Em Babel, os homens tentam tocar Deus. Em Atos 2, Deus vem tocar o homem. Em Babel, existia só uma voz, só uma língua, e todos queriam ser um só povo. Lá em Atos 2, existem várias línguas, mas tem uma língua que os une e não separa. Depois disso, falamos dos patriarcas na semana passada: Rebeca, Abraão, Isaac e Jacó. Hoje falaremos sobre José, um dos filhos de Jacó. O que tem a ver os patriarcas com Gênesis 3,15 e como que está amarrado essa história? Qual é a promessa principal de Gênesis 3,15, do proto-evangelho? A descendência. Para uma descendência, eu preciso de quê? O que é descendência? Nós vimos lá, o sêmen viril depositado num útero que geraria uma prole, e dessa prole seria uma descendência, uma família. Então Gênesis 3,15 está apontando para alguém que seria pai de muitas famílias. E o que Abraão é chamado para ser? Por que ele é chamado para ser pai das nações? Porque ele precisaria ser um útero, um ventre, onde viria uma descendência. E Abraão casa-se com Sara. E Sara é estéril. Ou estava estéril. Certo? Deus vai lá e abre a madre de Sara. E ela tem dois filhos. Tem Isaac, não é isso? Antes ela tem o Ismael, mas não era dela. E depois ela tem Isaac. Isaac casa-se com Rebeca. Ele fica loucamente apaixonado com Rebeca. Ele bate o olho, pega na mão dela e leva ela para a tenda, e casa. Eu sei exatamente o que Isaac passou, pessoal. Eu sei exatamente o que ele sentiu naquela hora. É uma coisa assim: te levo para a tenda agora. Tem que esperar, irmão, Mas Isaac casa com Rebeca, e não por coincidência, e Rebeca também é estéril. Lembra disso? Depois Deus vai lá e abre a madre de Rebeca, e ela tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Tem 2 filhos mediante uma profecia, que o mais velho serviria o mais novo. O mais novo é Jacó, não é isso? Esse Jacó tem um encontro lá no Jaboque, que ressignifica quem ele é. Lembra daquilo? Lembra da aula lá? Meio homem, meio Deus, A teologia chama isso de uma teofania. É a manifestação do próprio Cristo no Antigo Testamento. Jaboque. Quando você vai estudar aquela palavrinha homem, ela existe em 2 versões. Existe ela Ishman, que é homem, e Elohim, Deus. E quando você aprofunda um pouquinho, você vai ver que ali está dizendo de um ser que era 100% homem e 100% Deus. Quem que é essa pessoa? O próprio Jesus. Pergunta: qual o nome? O nome de Jacó foi alterado para qual nome, pessoal? E Israel vai se tornar o nome de quem? Do povo que será a descendência mediante a promessa de Gênesis 3,15. Está conseguindo entender? É uma construção da revelação de Deus que está sendo feita. Um dos filhos, Jacó tem 12 filhos. Um dos filhos de Jacó, José. José, um dos filhos de Jacó, um dos 12. Os 12 filhos dão origem às 12 tribos. Por que 12 tribos? Porque as 12 tribos daria a manifestação pública desse povo que Deus está levantando
para ser o útero do Messias, para ser o útero gestativo onde o Messias seria manifesto. Bom, e quem é José? José, por circunstâncias da vida, vendido pelos irmãos, né? Porque era um sonhador, vai ao deserto, vai ao Egito, trabalhar na casa de Potifar, se torna uma importante pessoa na casa de Potifar, porém, lá na casa de Potifar, o mal assola ele novamente, com os interesses sexuais da esposa de Potifar por ele. E aí nós temos essa narrativa das mais perigosas para nós, e para nós homens principalmente, da capacidade de um homem de se livrar de um adultério, né? Porém, José não era casado, mas ele sabia que havia um princípio sobre ele de alguém que é casado, e ele deixa suas vestes ali, e a esposa de Potifar conta uma outra história, e ele é preso mais um tempo, fica 2 anos na cadeia, até que Faraó tem um sonho, e esse sonho ele chama todos os adivinhadores daquela época, nenhum consegue relatar ou explicar o que era aquele sonho, e aquele sonho tinha a ver com poupar cereais para que houvesse alimento por uma determinada etapa de ciclo de 7 anos, e já tinha se passado 2 anos, quando a família de José, os seus irmãos que venderam ele, vai até o Egito para fazer o quê? Comprar alimento. E aí eles vão numa mercearia lá, antigamente vendia cereal a granel, lembra disso? Aqueles potão assim, você chegava lá, enfiava, né? Comprava no quilo o arroz, no quilo o feijão, né? O café, moía o café na hora, a maquininha, lembra? Maquininha assim. Parecendo com isso, e eles falam assim, não, você tem que, para você pegar cereal aqui, existe um celeiro principal, onde tem alguém que manda no celeiro, representante. Quando os irmãos de José chegam no celeiro, quem é o representante? O próprio José. Gênesis 45. Pessoal, presta atenção, está dando para pegar essa construção que a gente está fazendo? Criação, queda, redenção, dilúvio, Babel, os patriarcas, José. Esse povo que vai buscar alimento, pessoal, essa família que vai buscar alimento, José não permite que ela volte. José começa a fazer uma maneira dele se revelar a eles, e é isso que a gente vai ler. Mas a verdade é que esse povo está multiplicando-se no deserto. José manda chamar seus irmãos. A princípio ouve o que eles querem, se omite um pouco para chorar, daqui a pouco volta e manda ele buscar quem? Manda buscar o pai. E deixa como penhora o filho mais novo, lembra daquilo? Traga Benjamim, deixa Benjamim aqui. Mas o fato é que o povo de Deus está escravizado no Egito, por falta de comida. E é muito interessante que Deus escravize esse povo lá. Vou repetir. É muito interessante que Deus escravize o povo dele, a nação dele, que está nascendo no meio do Egito. Por quê? Porque um povo escravizado é um povo que não tem identidade. É um povo vulnerável. É um povo fragilizado. É um povo que solicita uma identidade de alguma coisa ou de alguém que não é daquele lugar. Então, olha como que Deus está utilizando, inclusive esse senso, que aquela terra não é daquele povo, que a comida que aquele povo quer comer também não é dele, para que daqui a pouco Deus se revelar a eles como o Deus deles. E um Deus que iria prometer o quê? Uma nova terra, uma terra prometida, uma nova Canaã. E Deus ia prometer uma nova comida. Que comida é essa? Um maná no deserto. Porque eles não mais
alimentariam pela mão de Faraó, mas pela mão do próprio Deus. Está entendendo por que esse povo está escravo? Está entendendo por que Deus está utilizando, inclusive, da escravidão, para desintoxicar e para limpar a mente de Abraão e da sua prole, para que ele manifeste quem ele é e renove o senso de estabelecer uma família para as demais famílias da terra, ser luz para todas as nações. Até que, é interessante também, que até esse momento que o povo está escravizado no Egito, não há um sentimento de dependência de Deus. O povo é altamente por si só. Vamos tocar a Deus? Vamos. Faz uma escada. É obstinadamente por si mesmo. Porém, quando eles estão escravizados, eles começam a quê? A perceber que eles precisavam depender de alguém. Então Deus começa a utilizar os momentos difíceis da vida deles para manifestar quem de fato ele gostaria de ser para aquele povo, né? Até que no coração do povo, sem forças, sem condição de reação, eles se dobram e se agarram apenas em uma promessa. Qual é a promessa? Gênesis capítulo 12. Lembra qual foi a promessa para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te fazer o quê? Uma grande nação. Aquele povo está escravizado no Egito, e a única coisa que eles têm para se segurar é o quê, pessoal? É a promessa que Deus fez. E aí eles começam a se voltar para Deus e falar: Deus, o Senhor fez uma promessa para nós e nós estamos aqui escravizados. E começa a se estabelecer um contato de depender de Deus. Olha isso, coisa linda. Tudo no Egito. Tudo isso acontecendo no cativeiro. Um novo ingrediente nasce no coração desse povo, que é o que nós vamos contar essa manhã. Gênesis 45. Até aqui, introdução. Entramos agora. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó e de seus irmãos. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram então e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido por aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Versículo 8. Assim, não foste vocês que me enviastes para cá, mas Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gozém e estará perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tem. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que você tem. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo que vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Versículo 14. E lançando ao pescoço de Benjamim seu irmão, chorou. E abraçado com ele chorou também Benjamim.
José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. O povo que está cativo no Egito, com fome, procurando comida, começa-se a multiplicar. E é dado sobre eles um nome, começa a se chamar esse povo de povo hebreu. Alguém sabe o que significa hebreu? Um povo nômade, que não tem um espaço, que não tem uma habitação. Por que Deus permite que esse povo comece a ser chamado de hebreu? Porque a promessa era uma peregrinação ainda pelo deserto, para se estabelecer como nação numa outra terra e proliferar uma nova descendência. Um povo que seria luz para todos os povos. O que logo à frente Deus vai levantar um homem para fazer esse movimento de retirada da escravidão, dessa etapa de escravidão do povo do Egito, para sair pela porta do Império Egípcio, passar pelo deserto e chegar em Nova Canaã. Quem é esse homem que Deus levanta? Moisés. Assuntos do próximo capítulo. Moisés, tá bom? Então, José tinha 17 anos quando foi vendido, pessoal. Diz a história que o pai dele fez uma túnica talar, igual a minha aqui, ó, que cobre os pulsos, talar. Uma túnica colorida. E o símbolo de várias cores é diferente do arco-íris que nós temos hoje, né? Que está sendo usado para outro fim, mas o muitas cores era utilizado para ressignificar uma pessoa que sonha, que de fato tem sonhos maiores do que ela mesma. Então, o seu pai Jacó faz uma túnica talar, dá a esse menino, e esse menino ele começa a ser mal visto pelos outros irmãos. E para acabar de arrebentar o problema, ele tem 2 sonhos. E ele cai na bobagem de contar os sonhos para os seus irmãos. Ele sonha primeiro dos feixes, né? Que os feixes se dobravam mediante ele, e a interpretação do sonho dos irmãos era exatamente que todos serviriam ele. Depois ele sonha que Deus, a respeito de umas estrelas, lembra aquela mais uma personificação que os irmãos iriam servir ele. E aí os irmãos ficam com ciúmes, vai até o campo. Na verdade eles queriam ter coragem, era para matar, mas não tem. Sabia que viria pecado sobre eles, porque o sangue clama. Lembra de Caim e Abel? Quem lembra? Lembra que o sangue de Abel estava clamando por justiça? Eles sabiam disso. Então, se eles matassem José, o sangue de José ia clamar por justiça. Então, esse menino, separado dos seus pais, atingiu essa posição na casa de Potifar. A mulher de Potifar deu em cima dele, foi para a cadeia, identificou, interpretou a partir, como ele era um sonhador e tinha esse dom, ele interpreta e se posiciona na disponibilidade de interpretar os sonhos de Faraó. Faraó gosta do que ouve e coloca ele como governador do Egito, aquele que ia trabalhar com a parte das finanças, da parte dos processos do alimento. A principal característica que eu quero extrair da grande lição da vida desse homem é a capacidade que ele teve de perdoar. Para mim, o que mais se extrai, se apertar a vida de José, além das características administrativas, etc., de hombridade, né? Tem que ser muito homem para solteiro fugir de uma mulher estranha, certo? Ou tem que ser qualquer homem? Não, tem que ser muito homem. Não pela minha fraqueza, mas pela minha humanidade caída, semelhante à queda de Adão caído, né? Fosse fácil, os machos não teriam tanta dificuldade nesta área, né, de sexualidade, pornografia, enfim, tudo isso nos assola. Mas José já era um homem com muito
hombridade, e no momento que ele tem a chave da vingança na mão, ele faz um novo caminho, um caminho de perdão. A palavra perdão significa literalmente cancelar a dívida, remir a dívida. Tem um sentido de liberação ou cancelamento de uma obrigação que você é devido. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu acredito que temos banalizado o perdão, inclusive, na nossa comunicação tradicional, até como cristãos evangélicos. O peso da palavra perdão, ele não é tão simples quando alguém pisa no seu pé e você fala perdão. Porque não encaixa com essa demanda. O que encaixa com a demanda quando você pisa no pé da pessoa é desculpas. Porque o perdão significa que aquele que pisou é digno de morte. E que solicita uma carta de alforria de morte ou de vida daquele outro. Outra coisa que nos incomoda bastante é quando alguém fala assim: irmão, você tem que liberar perdão para o outro. Aí você está magoado e chega para a pessoa para liberar perdão para ela. Só que ela não tem concepção do que ela fez. Ou seja, perdão para quê? Porque o perdão tem o efeito de cancelar o débito. Se a pessoa pensa que ela não fez nada, que débito que você está perdoando? Então, quando eu trabalhar esse assunto de perdão hoje, não tem a ver com essas duas características. Com a pisadinha no pé, com machucou você ontem, uma discussãozinha ali, me perdoa. Não, não é isso. Tem a ver com algo um pouquinho mais profundo e a gente vai ver por quê. Em Gênesis 37, a gente começa a ver essa característica da primeira lição que eu queria trabalhar. Gênesis 37, do versículo 3 ao 11. A primeira característica que eu quero trabalhar é a seguinte: vocês já perceberam que quem mais amamos é quem tem a maior probabilidade e capacidade de nos ferir? As pessoas que consideramos, as pessoas que nós temos como próximo, que nós nos abrimos, que a gente baixa a arma, que a gente tira o escudo, são as principais que mais podem nos afetar e que de fato vamos trabalhar a perspectiva do perdão. Isso aconteceu com José também. Gênesis 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da velhice, e lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. A história conta que esses irmãos não aguentaram ao ver o plano de Deus para a vida de José e entraram num dos mais venenosos sentimentos do ser humano, chamado ciúme. Ciúme, de fato, é um câncer, é uma bactéria que corrói o ser humano e que nos faz fazer coisas que a gente nunca imaginou fazer. E isso começou a entrar no coração dos irmãos de José, até o ponto deles o perderem, fingir sua própria morte no deserto. Eu tenho dito que o contrário de amor não é ódio, pessoal. O contrário de amor
é indiferença. Porque quando você sente ódio, no fundo, tem sentimento. É porque no fundo, você gostaria que a coisa fosse diferente. Você odeia aquela pessoa. Toda vez a pessoa, vou falar com uma pessoa, eu odeio aquela pessoa. Na verdade, você tem raiva dela agora. Mas você só odeia, fala que odeia, porque no fundo, você gostaria que o sentimento fosse diferente. Porque o contrário de amor é indiferença, é tanto faz. Mas se você sente ódio, é porque no fundo, você fica incomodado com a posição que ela tem. E que você gostaria que fosse diferente. Então, não foi ódio, foi indiferença. Indifere para mim se ele vai ficar vivo ou morto. Joga ele lá e espera um leão vir comer. Não é isso? Espera ele pegar uma doença, espera ele morrer de fome, até que passa um caminhão e eles vendem e ganham dinheiro ainda com ele. Sinônimo de indiferença. Fazer com que o outro vire produto. É a coisificação da vida, né? Tudo vira coisa. O outro é coisa, não é o outro. É uma mercadoria, né? Onde há ódio, ainda há amor. No caso dos irmãos, não era ódio, era indiferença. Inveja, agressividade, disputa, ciúmes. O ciúme, pessoal, ele é uma característica de pessoas que têm uma baixa autoestima. Autoestima não significa alto, mas uma estima de si mesmo. E que sempre se pauta no outro para construir quem é. E a comparação vai ser sempre danosa. Porque se você se compara com uma pessoa joia, você vai ficar querendo ser além do que você é. E se você se compara com uma pessoa muito baixa, você vai regredir, você vai ser menos do que você é. A mão que acaricia é aquela de quem nós não nos protegemos. E é exatamente ela que pode nos ferir como nunca antes. Sabe quem machuca a esposa? Profundamente? Aquele que mais a ama. Normalmente o marido. O filho. Porque quanto mais amor, mais vulnerabilidade. Quanto mais amamos, mais vulneráveis temos que nos tornar para o outro. Aquele negócio de amar com reserva, com medo de acontecer algo, você nunca vai amar. Porque amar incide em ser vulnerável. Amar incide em você não ter reservas, ir de peito aberto. David, mas eu vou apanhar demais. Eu falei, amor é mais ou menos assim. O amor requer nada, simplesmente nada, entre você e o ser amado. Você não conhece meu esposo, se você conhecesse, você mudava de ideia. Não. A vulnerabilidade é a exata marca que você ama. O grande problema para nós é que as pessoas que mais nos afetam ou nos machucam são as que mais nós amamos. E foi assim com José. As pessoas que ele confiava, os irmãos que ele confiava, as pessoas que ele achava que mais o amava, o vendeu, o tratou como um nada e o perdeu. Primeira lição, guarde isso. Quem mais amamos é e sempre será as pessoas que mais podem nos afetar. Isso não quer dizer que você tem que ter reservas, não. Você tem que estar disposto a sofrer, porque quem ama, sofre. C.S. Lewis fala isso no livro Os Quatro Amores. Depois, se você não leu, leitura obrigatória, leia. Quem ama, sofre. Segunda lição que eu tiro com a vida de José é que todo ressentimento profundo é uma somatória de frustrações, que uma hora vem à tona. Sabe aquela historinha daquela mulher que foi aguentando coisas, que ela era muito boazinha, sabe? Aí ela sentou lá nos problemas, e o marido fazia o que não devia. E a esposa está lá, quietinha, arrumando a casa, cuidando dos filhos, trabalhando fora,
ajudando nas finanças, e o marido fazendo o que não deve. E ela vai aguentando isso. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí uma hora sai uma notícia no super. Mulher pega uma faca de cozinha e esquarteja o marido. Já viram essa história? Acontece. Eu fui estudar um pouquinho e fui ver que os crimes passionais, 95% dos crimes passionais, crimes que envolvem paixão, são cometidos por pessoas altamente controláveis, calmas, fleumáticas. Sabe o que isso significa? Que você tem que escolher que tipo de depósito que você vai ser. Se você vai juntando e deixando tudo para amanhã, uma hora a explosão pode ser grande demais e voar pedaço para tudo quanto é lado. Ontem na reunião de homens a gente estava lembrando de umas coisas e um santo amigo nosso falou assim, eu era muito assim, eu guardava tudo, eu não falava nada. Até que um dia o David me mostrou que uma hora eu ia explodir e ia matar todo mundo. E foi exatamente o que a gente tentou fazer. Fala, meu filho, sai daí de dentro. Tem uma voz. Fale. Porque uma hora, a hora que você explodir, você mata todo mundo. É uma bomba atômica. E isso aconteceu com José, pessoal. José foi aguentando tudo. Cadeia, fugir da mulher de Potifar. Aí uma hora ele chega, os irmãos chegam na frente dele. E a história lá em Gênesis 45, versículo 2, diz que ele entra para dentro do quarto, deixa os irmãos onde está e não aguenta responder eles. E sabe lá Deus a bomba nuclear que era no coração dele. Normalmente na hora dessa explosão a gente não pensa para fazer as coisas. Sim ou não? Se tiver um copo na mão vai o copo. Não é assim? Se tiver a cadeira vai a cadeira. Se tiver um pedaço de pau vai o pedaço de pau. Se tiver uma arma, vai a arma. Ele volta, chora consigo mesmo, aplaca aquela explosão. Vou usar uma parábola aqui contemporânea. Se você viu o filme do X-Men, na hora que a Jean mata o professor Xavier, né? Atendendo uma salinha e ela está com um ataque de nervos. Só que ela tinha um superpoder, certo? Ninguém podia chegar perto de onde ela está. E ela começa a dar esse ataque de fúria e sair fragmentos do poder dela. O primeiro ser que entra é o professor Xavier, na cadeirinha dela, tentando acalmar. Sabe o que ela faz? Ela explode, não só ele, mas a casa e o bairro. O poder dela, ela era a mutante que tinha mais poder. E era mais quietinha. Vou te dar um conselho. Mal entendidos, agressões verbais, palavras e comentários infelizes, atitudes danosas. Isso vai minando a nossa convivência e criando um depósito dentro de nós, que uma hora que essa tampa sair, não sobra nada. E normalmente nós matamos essa pessoa. Normalmente nós somos igual a Jimmy. Podemos não matar fisicamente, mas a gente exclui aquela pessoa da nossa vida. José teve a capacidade de entrar para uma salinha, sentir o dano, a explosão, não deixar a explosão matar todo mundo e voltar seus irmãos e dizer a eles: vocês olhem para mim. Olhem, vocês me reconhecem? Quem já viu o filme José? Já viu essa cena? Ele chora profundamente. E qual que era o peso da lágrima? Se fosse eu, o peso da lágrima, eu mato todo mundo? Eu tenho direito. Eu faço com eles o que eles fizeram comigo? Quem, numa posição de poder, depois de ser profundamente machucado, quem, tendo o direito da vingança na mão por direito, não usurparia do direito de fazer vingança com suas próprias mãos? Quem? Sabe aquela pessoa que mais te maltratou até hoje? Imagina você
com a chave da vida da pessoa na sua frente, o que você faria? Crie concessões e seja mais aberto a não acumular. Não seja um acumulador, meu irmão. Resolva hoje. Estou muito pastoral hoje, né? Não estou nem me acreditando. Terceira, para exercer perdão, vamos ter que vencer um gigante chamado vingança. Gente, a vingança tem um sabor de mel. Já viu essa musiquinha aí? Péssima. Mas a vingança, de fato, ela tem sabor de mel. Sim ou não? Quando aquela pessoa já te fez mal, já te viu arrebentado, aquela pessoa te omitiu ajuda, e você começa a perceber que as coisas para ela não estão indo bem, o que você começa a sentir? Fala sério. Tá vendo? Você usa até Deus, né? Deus é justo, né? Deus é justo. Mas atrás do Deus é justo tem uma coisa chamada vingança, que está lá dentro de você assim, bem feito. Fez isso comigo, vai pagar tudo. Quem me viu passar a prova não me ajudou. Não é isso? Quem me viu passar a prova não me ajudou. E aí? Vão me ver na bênção e vão se arrepender. Olha, minha vida vai estar na plateia e no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Olha isso, gente. Isso veio do inferno, esse negócio, né? Porque a minha vitória vai ter sabor de mel. Cara, que vitória é essa? Isso é vingança. Isso é pura vingança. Isso não é temática do nosso encontro de música. Isso não passa nem perto. E faz sucesso. Por que faz sucesso? Porque nós vivemos numa sociedade com nervos à flor da pele e com interesse de fazer justiça com as próprias mãos. E o cenário evangélico adere a essas características e produz produtos para que as pessoas continuem vivendo como elas estão vivendo, não a imagem do Cristo. Entende? Não conhece, não consegue conhecer as Escrituras, o Bruno está falando, para conseguir ter uma cosmovisão cristã e falar, opa, tem uma coisa errada. Essa música eu não posso cantar, porque meu irmão pode ser a Ana. Meu irmão pode ser a Joyce. E é meu irmão, é parte de mim, é o meu corpo que está sendo perdido. Quem de nós, a vítima, em uma posição de poder, contra seu malfeitor, conseguiria vencer o desejo sagaz de se vingar? Quem de nós? Quem de nós olharia nos olhos dos seus irmãos e sentiria mais compaixão do que vingança? Quem de nós? A que distância você está de José? Sabe o que fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 38? Estamos juntos? Decolamos agora, né? 5:38. Ouviste, 5:38, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta a outra face, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, dá também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá 2. Dá quem te pede, não voltes as costas a quem te pede emprestado. Versículo 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, para que Ele te faça nascer o sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre os justos e injustos. Versículo 46, para todos nós. Não gostaria que estivesse escrito isso aqui, mas vou ler.
Porque se amardes os que vos amam, que recompensa vocês têm? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vocês amam somente os irmãos, o que vocês fazem demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Difícil, Lídia? Muito, né? José está diante de um dilema: perdoar ou matar, porque eles estavam com fome. Sabe quem mais sofre? O maduro é quem mais sofre. Sabe quem que é o mais maduro? É o que pede perdão primeiro. Pastor, mas é difícil demais. É difícil demais. Mas é muito. Mas o mais maduro é quem mais sofre. É quem se submete ao processo e acolhe o dano. A Dime explodiu. O José acolheu o dano. Eles fizeram comigo. E sabe o que ele fez com José com relação ao dano? Ele começou a enxergar Deus em meio ao caos. Quando os irmãos de José olham para José, e José é o cara no Egito, imagino eu que um olha para o outro e fala assim: morremos, acabou. E na hora que eles começam a dar os passos para trás para sair daquela sala e não morrer, José chama eles e fala: ei, volta, deixa eu falar uma coisa para vocês, não foi vocês que me enviaram para o Egito, foi Deus. Foi a mão poderosa de Deus, que mesmo naquele momento eu não entendendo o que estava acontecendo, mesmo naquele momento eu caindo dentro do poço, mesmo naquele momento eu ficando sujo de sangue de um animal para fingir que eu estava morto, mesmo naquele momento eu indo preso, mesmo naquele momento na casa de Faraó, deixa eu te explicar, tudo isso aconteceu por causa de um plano eterno. A saber, Deus me fez viver tudo isso. E Deus preservou a minha vida e me enviou para o Egito para exatamente atender a demanda de vocês. Presta atenção. Qual é a promessa de Gênesis 3,15? Um descendente. Um descendente precisa de uma... Vamos, gente. Um sêmen viril. O sêmen viril daria forma a uma família. A família começa a ser estabelecida com os patriarcas. Quem é o primeiro? Abraão, Isaac e Jacó. Esse povo está se multiplicando. Se acaba o alimento, esse povo todo morre, certo? Onde viria o Messias? Onde que se consumaria a promessa de Gênesis 3,15? Então, José está escravo, se torna governador para poupar o alimento, para alimentar quem? Exatamente esse povo, porque esse povo vai se tornar o povo de Deus, o povo de Israel, para ser o povo que irá descender o Messias. Se morre todo mundo, não cumpre a profecia de Gênesis 3,15. E José entendeu isso, e ele fala: sabe por que eu estou aqui? Porque eu estou guardando alimentos para vocês. E faça uma coisa: meu pai está vivo? Chama meu pai, quero vê-lo. E já não contendo as lágrimas, agarra o filho mais novo, Benjamim. Beija. Eles se beijam. E depois vêm todos os irmãos. O texto não diz que nenhum irmão pediu perdão para ele, porque eles já se sentiram perdoados. Porque se você preocupa com o alimento que a pessoa vai comer, quanto de lá a vida? As coisas fúteis já se passaram. José desenvolveu a capacidade de enxergar Deus em meio ao caos. O que você está vivendo? Tem caos? Se você é um filho de Deus e que tem um plano eterno de vida nessa terra, até encontrar com Ele, você tem o privilégio
de ressignificar a sua história, mesmo em tempos de caos, para um plano eterno. Entende? Pode estar acontecendo algo muito doloroso, mas pode ser uma história perfeita amarrada ao plano eterno de Deus. Quinto e último ponto. Mais do que ter razão, José queria ser sincero com seu coração. Cá para nós, por que você briga com seu esposo? Por que a gente briga um com o outro? Porque a gente quer ter razão. José não entrou nessa não, filho. Não importa se eu tenho razão ou não para fazer. O que eu sei que eu tenho que fazer é cuidar dessa família, dessa descendência que é a minha família. Eu não preciso ter razão. Perca a sua razão. As pessoas mais profundas que eu já conheci são aquelas que abrem mão do seu próprio direito. E as pessoas mais vingativas podem ser aquelas que desenvolvem mais aguçadamente seus direitos. Pastor, eu tenho o direito de ter isso. Ok? Se você quer ser um pouquinho mais maduro, perca o seu direito. Mas onde está isso na Bíblia? Filipenses 2:5. Ele tinha direito de ser Deus. Ele tinha direito de governar sobre nós como Deus. Ele desceu do salto, pessoal. Se existe um salto na humanidade, é o salto de se tornar Deus. Ele era. Ele desceu de lá e depois ele desceu mais um. Porque ele deixou de ser Deus e como homem ele deixou essa estatura e se tornou um servo. Ele desceu mais. Ficar analisando o seu caderninho de dívidas das pessoas. Não é assim que a gente faz? Vanessa fez isso. Carol fez aquilo. Lídia fez isso. Deixa eu ver se eu continuo perto dela. Não, vou anotar. Hoje ela falou assim comigo. Débito. Hoje ela fez um bolo de milho. Crédito. É assim que a gente é, gente. Hoje ele fez café da manhã para mim. Crédito. Hoje ele falou comigo mal no telefone. Débito. Sim ou não? Para nós mais pragmáticos, organizados, essa planilha já está pronta, né? A gente só vai colocando as informações. Ficar analisando esse caderno, anotando, discutindo, é justo, não é injusto, praticou, não praticou, deve, não deve, quanto ganha. Pode ser que te dê apenas a razão. Pode ser que no fim você tenha razão. Mas o que mais a razão pode te dar? Além da razão. Não estou falando para não ser inteligente e resolver coisas. Você errou isso, essa atitude eu não gostei, precisamos melhorar nisso. Ponto final. Não é um caderno de dívida, débito e crédito. O perdão é um catalisador que cria o ambiente necessário para uma nova partida, para um novo começo. Eu não sei quem está no seu caderninho. Eu não sei se você chegou aqui com um caderninho de dívida, de créditos. Mas, concluindo, hoje é um dia de repensar se você deve ter esse caderninho. Hoje é um dia de você repensar se você deve continuar por esse caminho de crédito e débito. David, mas aquela pessoa pecou muito contra mim, errou, falhou. Tá bom, essa pessoa é péssima comigo, ela só dá bola fora. Tá bom, mas como você era quando Deus te perdoou e te aceitou? Você era perfeito?
ou Ele te aceitou quando você estava imerso aos seus delitos e pecados? Foi aí que Ele te aceitou. Foi a capacidade de Deus ver você hoje, não o que você era naquela época, certo? Ainda nós mortos nos nossos delitos e pecados, uma nova natureza nos foi proposta. E esse perdão foi ressignificado na cruz. O preço, lembra que eu falei que quem ama sofre? Jesus sofreu por amor. Obstinado amor. Amou a Maiara antes que a Maiara fosse alguém. Esticou seus braços de amor e a colocou de pé. Tem um texto em Mateus 6 que fala que se nós não perdoarmos as dívidas dos outros, Deus também não nos perdoa. E para você que tem um caderno enorme aí com vários créditos a receber, cuidado. A mola propulsora para nós perdoarmos é o perdão que recebemos de Deus. A oração do Pai Nosso, que nós tanto gostamos de falar, ela diz: perdoai as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Será? O que José te ensina essa manhã? Acredito que hoje há no mínimo 3 tipos de pessoas aqui que ouvem essa palavra. Primeiro público são aquelas que vivem em função de um passado. Pessoas que cometeram atos e fatos que olham para Deus e se veem indignas de se achegar a Deus. Pastor, é porque você não sabe o que eu fiz. Eu não sei, mas Deus sabe. E eu não tenho coragem de me achegar a Deus. Bobagem sua. Porque Ele já sabe e Ele está te esperando nesse lugar de rendimento, de rendição total do que você fez ontem, para que você seja limpa. Isso se chama arrependimento. 1 João 1,9 diz que Deus nos perdoa. Ele é poderoso e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É Ele que nos perdoa. A segunda tipo público, segunda grupo de pessoas que pode ter aqui essa manhã é aqueles que estão vivendo com dívidas impagáveis dos outros. Estão com um caderninho aí que tem coisas reais, que a pessoa de fato errou e que você merece receber. Só que tem um probleminha: enquanto você aprisiona o devedor, você também está preso. Você também é cativo. Você não para de pensar naquela pessoa, você não para de duvidar daquela pessoa, você não para de achar que ela está fazendo de novo. Foi isso que embasou o conselho daqueles pastores. Repense. Abra mão do caderno. Repense. Volte a pensar. Entregue na mão de Deus essa dívida que cometeram contra você. Eu não sei se você já experimentou o gostinho de sangue na boca mediante uma facada nas costas. Não é legal, não. Dói. Mas que tal entregar esse sabor a Deus? E se aproximar do Cristo e falar: Cristo, eu me identifico contigo porque hoje eu estou sofrendo injustamente. Alguém me esfaqueou, como nós te esfaqueamos na cruz. E assim como o Senhor me perdoou lá na cruz, eu também quero perdoar essa pessoa. Eu também quero liberar essa pessoa da minha vida. E aí você abre a jaula onde aquela pessoa está presa. E aquela pessoa consegue ser livre e você livre de novo. A justiça do nosso Deus é como o sol do meio-dia, que brilha, brilha
cobra a nosso favor, aos injustiçados o direito. Deus fará isso. Não justiça com minhas próprias mãos. Não um crime passional. Ah, você me traiu? Eu vou cortar aquele negócio. Não. Você vai para a cadeia. É pouco. É uma vida pequena. Por último, talvez pessoas como eu, que não tem crédito nem débito hoje no caderninho, não tem nada a receber nem a pagar, pelo menos que eu saiba, mas que tem uma facilidade enorme de guardar coisas. Eu não tenho mais nem caderno, é tudo automático. Fez, levou. Guarda e deleta a pessoa. Ah, isso é assim que você quer? Tchau. Tem uma capacidade imensa de guardar mágoas, ressentimentos, dificuldade de perdoar, um espírito vingativo, calculista. Talvez você seja um pouco mais santo, mas se você se identifica comigo, peça para que Deus entre nesse lugar do seu coração, que tem essas ruínas, e constrói de novo. Peça a Deus para construir de novo, para liberar, e para, assim como aquela jovem que reconsiderou pensar nos fatos, reconsiderou pegar o seu caderninho de novo e jogar fora, libere aquela pessoa da sua vida, libere aquele fato, começa uma nova história. Foi assim que Deus fez, não foi? Foi assim que Deus fez. Enquanto nós vamos cantar essa música, ou ministrarmos essa canção, eu queria que você fechasse seus olhos e orasse. Vamos colocar de pé? Vamos cear. Vamos cear. Feche seus olhos e pense. Qual característica de José você tem?